Ano de 1930, Getúlio tomou posse como presidente e diz que seu governo seria com um pensamento voltado aos mais pobres e desprotegidos. Na era Vargas, com a inauguração de outra visão do Estado, a partir da década de 1930, o Brasil começou um processo de industrialização e modernização do Estado, tentando se reposicionar na economia mundial após a crise de 1929. Considerando-se que até então a economia brasileira estava assentada na produção e exportação cafeeira, entendia-se ser necessário a criação de condições para a montagem de um parque industrial que alavancaria o país. No governo de Getúlio Vargas, muitos dos direitos ligados à Seguridade Social foram instituídos e também se aprimoraram as ações de Estado acerca da saúde pública a partir das políticas públicas para a saúde. A preocupação com a saúde estava ligada aos interesses da elite em manter o trabalhador sadio para a manutenção da produção. Os produtores e os exportadores de café acabaram perdendo poder e quem mandava eram os empresários e os industriais. Getúlio Vargas realizou um decreto que garantia a uniformização e a centralização da estrutura da saúde. E aí surge o termo Getúlio, pai dos pobres. Anos de 1932. São Paulo se levanta em armas para combater Getúlio. São Paulo existe a Constituição feita em 1930. São Paulo se rende e Getúlio planeja uma Constituinte para 1934. A Constituição de 1934 gera a conquista da jornada de trabalho de 8 horas diárias, as férias remuneradas, o descanso semanal obrigatório, a licença para gestantes e a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Getúlio criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos e informou que logo todas as categorias teriam seus próprios IAPs para substituir as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões. Também dizia que os IAPs descontariam uma fração mínima do salário, para depois os trabalhadores terem direito à assistência médica, aposentadoria e pensões após uma vida de trabalho. Surgiram dúvidas e questionamentos por meio de alguns, pois os IAPs arrecadariam muito dinheiro, e o dinheiro não poderia ficar parado com o país precisando de recursos para industrialização. Ainda tinha quem alegava de que o presidente pensava em um regime de capitalização, onde aumentaria o recurso para financiar as indústrias. Os recursos dos IAPs foram sempre aplicados pelo governo no financiamento da industrialização do país. Alguns trabalhadores então se questionavam sobre como seria para quem não conseguisse pagar as contribuições. Alguns alegavam que seria igual a um seguro de vida, pagando todo mês. E só após 30 anos você teria direito à aposentadoria ou assistência à saúde, o que acabou causando indignação para alguns, pois se não pagasse não teriam direito a nada. Ano 1935. Em 1935, comunistas tentaram um levante militar para tomar o poder. 1937. Depois da tentativa de golpe integralista, o presidente Getúlio Vargas decreta então o cancelamento das eleições para o presidente e o fechamento do Congresso. Se inicia o Estado Novo. Getúlio Vargas anuncia a criação do Ministério do Trabalho e diz que o sistema previdenciário se constituiria em um dos mais modernos do mundo. Tropa de Hitler invade a Polônia e se teme início da Segunda Guerra Mundial. Nesse tempo, existia também o SESP, Serviço Estadual de Saúde Pública, que era financiado pelos americanos, pois eles tinham interesse nas matérias-primas do Brasil. O SESP organizava grandes campanhas no interior do país, voltadas principalmente para as regiões Norte e Nordeste. Com a educação sanitária, saneamento e assistência médica, as populações carentes
para evitar a disseminação das endemias rurais, como a febre amarela, malária e chagas. Ano de 1945. A oposição cresce no Estado Novo. Vargas é deposto e é realizada uma nova eleição para presidente. O Partido Comunista elege muitos deputados e senadores, porém é colocado na ilegalidade. A influência dos americanos se tornou forte durante a guerra e o Brasil adotava o mesmo modelo de atenção à saúde deles, com grandes hospitais, médicos de todas as especialidades e diversos equipamentos. Inauguram o espaço da doença com equipamentos modernos e diversos medicamentos e diziam ser o começo de uma nova era na história dos hospitais.